que o apóstolo Paulo dá de evangelho, nós temos esses pontos que eu destaquei, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, aí nós vamos agora para o tema de hoje propriamente dito. Nós vamos sair do que é o evangelho, que é as boas novas, a boa notícia. Essa palavra de salvação, ela é trabalhada também no Novo Testamento como boa nova, como uma boa notícia. Tem essa derivação da palavra evangelho, que é evangelismo. Então, o que vem a ser o evangelismo e o que vem a ser o evangelismo pessoal? E aí nós vamos começar a adentrar ao tema. Eu dei uma breve introdução do que é o evangelho e agora nós vamos para o evangelismo. E diz o seguinte: evangelismo pessoal. Ele não é um grande evento. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque nós temos a ideia que o que é evangelismo? É quando a igreja se reúne para sair, para evangelizar pessoas na rua. Então, marca-se uma data, marca-se um dia, é o dia do evangelismo. E aí tem a pessoa responsável, e aí nós saímos para evangelizar as pessoas na rua. Nós aqui na sede temos o trabalho ali no calçadão, toda segunda-feira, né? E nesse trabalho, ele é um evento de evangelismo. Mas o ponto que eu vou trabalhar com os irmãos hoje, entenda, que o evangelismo, ele não se reduz a esse evento. Ele não se reduz a essa data marcada. Ele não se reduz a esse dia. Então, nós não podemos ter a ideia sobre tudo que eu vou trabalhar hoje, sobre evangelismo pessoal, que é esse grande evento que nós vamos reunir a igreja e chamar a igreja para sair. Não é isso. A grande questão do evangelismo pessoal é que ele tem relação com o nosso cotidiano. A relação do evangelismo pessoal são com coisas do nosso dia a dia, são com coisas do nosso cotidiano, são coisas que nós costumamos fazer diariamente. Está no nosso dia a dia. E aqui é um ponto central também da ministração de hoje, que nós não precisamos esperar uma data específica, um grande evento, para que venhamos a falar de Jesus. Falar de Jesus é algo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Prosseguindo. O exemplo de Deus. E aí eu quero pegar um exemplo que vem da parte de Deus, que é o seguinte. A Bíblia, ela narra para nós, em Gênesis, toda a história da criação. Em toda a história da criação, que nós vamos ver em Gênesis 1, Gênesis 2, nós vamos ver a criação de todo o universo, a criação de todas as coisas, a criação da terra e, por último, a criação do homem, ali representando toda a humanidade em Adão e depois Eva. E nós vamos ver qual foi o exemplo de Deus que tem relação com o evangelismo. É o seguinte, que Deus vai atrás do pecador. O exemplo de Deus que nós vemos no primeiro livro da Bíblia, o primeiro exemplo que nós temos de alguém que está em pecado, que é Adão, nós vamos perceber o seguinte, que Deus vai atrás do pecador. Naquele momento ali, que quem era que estava pecado era quem? O próprio Adão. Aí vamos ver o versículo bíblico, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Eu destaquei ali a palavra chamou propositalmente. Quem chamou Adão foi quem? Foi Deus. Naquele momento ali especificamente, nós entendemos, e lendo a Bíblia, de que Adão e Deus, eles tinham um relacionamento pessoal diário. Toda vez, a Bíblia relata que na viração do dia, Adão e Deus se encontravam para ter uma conversa, para ter um diálogo, para ter uma comunhão. Mas teve um dia específico que Adão não apareceu. E esse dia foi o dia mais trágico da história da humanidade, que foi o dia que o pecado entrou no mundo. Adão desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo através de Adão. E o que Adão faz? Com a vergonha do pecado, Adão se esconde. Deus comparece ao seu compromisso de encontrar Adão, mas Adão se esconde. E o que Deus faz? Ele vai atrás de Adão.
E Adão, ele está em quê? Em pecado. Adão, ele é a primeira pessoa do mundo que está em pecado, que se esconde de Deus, e Deus vai atrás dele. Então, a grande questão do evangelismo, tendo o grande exemplo de Deus, é que nós temos como dever cristão ir atrás dos pecadores. É um exemplo divino na Bíblia Sagrada. Adão era a primeira pessoa que estava em pecado, e Deus foi atrás dele. Continuando. Qual é a vontade de Deus relacionada ao evangelismo? Já que Deus vai atrás do pecador, então qual é a vontade de Deus que nós podemos trabalhar relacionado ao evangelismo? É essa, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que o quê? Todos os homens e venham ao conhecimento é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Então está bem claro para todos nós que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Então nós já vemos aqui que o evangelho, ele é poder de Deus destinado à salvação. Nós temos aqui o exemplo de Deus que foi atrás do pecador, e nós temos aqui o ensino de Paulo para Timóteo, que ele está dizendo o seguinte, que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Até aí tudo bem, meus irmãos? Glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos lá. Então aí nós já estamos vendo com todos esses versículos como que esse tema ele é relevante para a nossa vida cristã. Continuando. O que é a verdade? Então esse é um ponto aí que eu vou trabalhar um pouquinho com os irmãos. O que vem a ser a verdade? A verdade, nós não podemos ter a ideia, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, é que a ideia de verdade tem a ver, por exemplo, com a fidelidade a um fato ou a uma notícia, que é ao contrário de uma notícia falsa, ou ao termo que ficou popular aí, a fake news. Não, nós precisamos estar pautados na verdade. Então, o conceito de verdade que eu vou trabalhar não é o conceito, melhor dizendo, de dar uma informação verdadeira. Por exemplo, qual é a cor da capa dessa Bíblia? Preta. Isso aqui é verdade. Mas não é esse conceito de verdade que eu quero trabalhar com os irmãos. Qual é o conceito de verdade que eu quero trabalhar com os irmãos? É esse aqui. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, voltando alguns slides aqui, nós vemos que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas a verdade que é apresentada aqui é o próprio Jesus Cristo. Porque para nós, a verdade não consiste apenas numa fidelidade à informação. Para nós, a verdade é muito mais do que isso. Para nós, a verdade é uma pessoa. Para nós, a verdade é o Verbo encarnado. Para nós, a verdade veio, se fez homem e habitou entre nós. Essa é a verdade. Então, esse é o conhecimento da verdade que o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo. Que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento dessa verdade. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade que é Cristo. Essa é a verdade que deve ser conhecida por todas as pessoas. E a verdade só vai ser conhecida se a gente falar dela. Se a gente pregar essa verdade. Se nós falarmos desta verdade. E tem um outro ponto. A graça de Deus. Então, se a gente for olhar aí uma teologia, que é o dispensacionalismo, vai tratar aí que o mundo é dividido em 7 dispensações, e a dispensação que nós estamos vivendo hoje é a dispensação da graça. Mas por que
graça de Deus se manifestou? Aí é que está. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação para quem? Para todos os homens. Então, a graça de Deus, ela está se manifestando entre nós, ela está manifestada entre nós, ou melhor dizendo, sendo fiel ao texto bíblico, ela já se há manifestado entre nós, trazendo o quê? Salvação. Então, se nós somos alvo da graça de Deus, nós primeiramente fomos alvos dessa graça, sendo alcançados para a salvação. E a salvação para quem? Para um grupo específico de pessoas? Não, salvação para todos os homens. Para todos os homens. Então, nós estamos trabalhando aqui alguns textos bíblicos que estão relatando aqui para nós a relevância desse tema. Estamos seguindo uma progressão. Agora nós vamos ver, diante de tudo aquilo que foi apresentado aqui, nós entendemos o quê? Que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Que o evangelismo, ele tem a ver com essa graça que se há manifestado para a salvação de todos os homens e que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Isso é o evangelismo, levar a humanidade ao conhecimento de Jesus Cristo. E o que é agora o evangelismo pessoal? Então, o que vem a ser o evangelismo pessoal? Que eu falei até o momento, o evangelismo de uma forma mais abrangente. Agora eu quero trabalhar a especificidade do tema. O que é o evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal vem a ser o quê? Falar da obra de Cristo aos perdidos individualmente. De forma individualizada. De forma, digamos assim, personalizada. Eu falar do evangelho para cada pessoa individualmente. Então é por isso que eu falei lá no início que o evangelismo pessoal, ele não tem tanta relação como sendo esse grande evento. Como nós marcamos um dia e marcamos uma data. Se nós devemos falar de Cristo individualmente para as pessoas, para uma pessoa, isso tem relação com o nosso cotidiano. Por exemplo, eu estou aqui diante do púlpito, estou pregando, estou falando de Jesus, estou falando da obra de Jesus, mas eu estou falando diante de um grupo de pessoas. Isso não deixa de ser evangelismo. Mas quando eu falo para uma única pessoa e trabalho individualmente com ela, isso tem a ver com o evangelismo pessoal. Por esta razão, o evangelismo pessoal, ele está relacionado com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com o local que a gente mora, com o local do nosso trabalho, seja em qual ambiente social que nós estejamos inseridos e costumamos frequentar e lidamos com pessoas individualmente, ali deve estar presente essa questão do evangelismo pessoal, que é quando falamos de Jesus para uma única pessoa. E avançando, exemplo e ensino. E o que eu quero dizer com exemplo e ensino? Tudo isso que nós estamos falando aqui, eu já falei um pouco do exemplo de Deus. Mas o que eu quero abordar é isso aqui, ó. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Os irmãos podem ler para mim, por gentileza? 1, 2, 3. Então, por isso que o título é exemplo e ensino. Eu grifei 2 pontos ali. Quem escreveu esse texto foi Lucas, o evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele escreveu também Atos dos Apóstolos. E ele fez toda uma pesquisa, empreendeu toda uma pesquisa e entregou a Teófilo. Ó, fiz o primeiro tratado, que foi a pesquisa que ele fez do Evangelho de Lucas. Entregou a Teófilo e diz o seguinte, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o exemplo de quem? De Jesus. E
Jesus ele é tão magnífico que primeiro ele começou a fazer para depois ensinar. Porque é aquela velha máxima do exemplo, que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. Então Jesus ele teve uma liderança que foi pautada no exemplo. Então, quando o evangelista Lucas ele se propõe a escrever, ele deixa claro a ordem das coisas. Primeiro Jesus fez, depois Jesus ensinou. E aí vamos lá. Com essa pequena introdução, pautada em Atos capítulo 1, versículo 1, fica a pergunta: Jesus praticou evangelismo pessoal, sim ou não? Sim. E eu pensei aqui 2 exemplos de evangelismo pessoal de Jesus. E o primeiro deles é a mulher samaritana. E aí é que vem a grande questão que eu falo, que o evangelismo pessoal, ele tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Eu vou dar apenas um pano de fundo para nós entendermos um pouco o contexto de Jesus e da mulher samaritana. O texto deixa bem claro que a mulher samaritana, e nós sabemos que Jesus ele era o quê? Judeu. E já é conhecido de muita gente, mas para quem não sabe, que judeus e samaritanos são rivais. São povos irmãos, porém rivais. Em toda essa questão aí, quando Israel era apenas um reino, todo mundo era povo de Israel. Quando o reino divide, fica Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte fica conhecido como Israel, e a capital do Reino do Norte é estabelecida onde? Em Samaria. Então, se é samaritano, é que vem de onde? De Samaria. E Samaria está dizendo claramente que vem do Reino do Norte. E o que aconteceu no Reino do Norte para que houvesse essa rixa entre os judeus e samaritanos? Porque o Reino do Norte não teve nenhum rei que foi assim, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os reis fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Tanto que foi um povo que foi destruído. Deus levantou a Assíria, um grande império, e quando a Assíria invadiu Israel, não levou para cativeiro. Ele trouxe povos de outras nações e houve ali uma mistura. E ali toda a questão de genealogia se perdeu. E os samaritanos passaram a ser vistos como um povo o quê? Mestiço, misturado. E os judeus, que são provenientes do Reino do Sul, e tinham a capital de Jerusalém, os judeus, eles tinham essa questão, não, os samaritanos são inferiores, nós não falamos com eles. Ainda tinha um contexto bem específico daquela época, que era a questão da mulher. Então, o homem judeu falar com uma mulher samaritana era completamente impensável. Era uma relação que não existia. O homem judeu conversar com uma mulher samaritana era algo que não acontecia naquele tempo. Pelo menos não era comum. E nós vemos que aquela mulher samaritana, o que ela estava fazendo? No poço. Estava no poço. Se ela estava no poço, ela estava ali para pegar água. Estava para pegar água. E Jesus achou por bem passar por aquele caminho. Quando Jesus passa por aquele caminho, ele vê aquela mulher. E como é que ele começa aquela conversa? Me dá um pouco de beber de água? Aí eu pergunto, o que pode sair de relevante de uma conversa que começa? Me dá um pouco de água para beber. Para pensar. O evangelismo pessoal, ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Jesus, passando por um caminho, estava ali uma mulher, e ele inicia um diálogo, não dizendo que aquela mulher está em pecado, não dizendo que ela vai para o inferno. Ele começa aquele diálogo dizendo o quê? Me dá beber um pouco de água. E ali ele começa a conversar com aquela mulher. Quando ele começa a conversar com aquela mulher, aí ele explica a situação. Ó, tu tem 5 maridos, o que você tem não é seu. Aí ela entende, veja que és profeta. E aí, como ela entende que Jesus é profeta, ela apresenta uma questão genuína. Qual é o local correto de adorar? Nós aprendemos, a mulher samaritana falando, nós aprendemos que devemos adorar no Monte Gerizim, que era o monte das bênçãos de Deus. Mas os judeus ensinam que é para adorar no Templo de Jerusalém.
Então, qual é o local certo da adoração? E Jesus dá um dos mais belos ensinos sobre a adoração que podem existir. Que a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus deixando claro que não importa o local da adoração, o que importa é que se adore em espírito e em verdade. Um dos mais belos ensinos de adoração foram dados para uma pessoa, para uma mulher. E que dentro daquele contexto estava à margem da sociedade, que um homem judeu no comum não falaria com ela. Mas Jesus foi, falou, iniciou o diálogo e deu um ensinamento profundo para aquela mulher. Isso é o exemplo de Jesus sobre o evangelismo pessoal. Uma coisa do nosso cotidiano, do dia a dia. Uma coisa que estava na rotina. Uma conversa que começou pedindo um pouco de água e que termina falando da importância da adoração. Um outro exemplo de Jesus, que é também extremamente relevante, a mulher adúltera. Olha a questão da mulher adúltera. A mulher foi pega em ato de adultério. E ali, Jesus e os fariseus tinham uma certa rivalidade, que Jesus pegava pesado com eles, não só com os fariseus, como os saduceus também. Aí, os fariseus, eles queriam fazer com que Jesus fosse pego na lei que ele mesmo ensinava, que era a lei de Moisés. E aí, pegaram a mulher que estava em adultério e levaram, colocaram ali diante de todo mundo. E disseram o seguinte, ó, pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. E ali os fariseus deviam estar como? Regozijantes. Eu falei, quero ver agora o que esse homem vai fazer. E Jesus chega, desenha na areia e diz, quem não tem pecado, que faça o quê? Que atire a primeira pedra. E todos os acusadores que estavam ali, que levaram a mulher, começaram a fazer o quê? Ir embora. E chega um momento que fica quem? Jesus e a mulher. Fica só eles dois. E o que Jesus tinha para dizer para a mulher, ele disse quando estava só ela. E ele poderia apedrejá-la. Mas ele disse o seguinte, cadê os teus acusadores? Não tem mais nenhum. Então nem eu te acuso. Porém tem uma coisa, vá e não peques mais. Essa palavra que a gente dá e utiliza muito, sobretudo em aconselhamento, ó, vá e não peques mais, essa oferta de misericórdia, foi dita para uma pessoa, no momento que estava Jesus e a mulher. Então nós vemos que Jesus nos deu o exemplo sobre o evangelismo pessoal. Falar do evangelho de Jesus individualmente, para uma única pessoa. Nós não podemos perder essas oportunidades. E aí vem, os apóstolos praticaram o evangelismo pessoal? Ou eles só pregavam no templo, quando nos horários da oração eles aproveitavam aquele momento que todo mundo estava ali para pregar? Ou eles também praticaram o evangelismo pessoal? Eles também praticaram. E aí vem, Pedro e João indo ao templo de Jerusalém. E ali, mais uma vez, coisa do cotidiano. Ir ao templo, ao horário da oração, era uma prática naquela época comum. Os judeus daquela época tinham isso como prática. Vamos ao templo, à hora da oração. E tinha várias horas de oração. E eles escolhiam uma e ia. Aquela hora de oração ali, tinha um homem que ele era colocado justamente na hora da oração na porta do templo, porque tinha o quê? Um grande fluxo de pessoas. E ele queria esmola, porque ele era paralítico. Então ele estava ali. Várias pessoas indo, passando, dando esmola para ele, ou não dando esmola para ele. E até que chega Pedro e João e olham para aquele homem. E ali numa conversa, só eles. Olha para mim, olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, e isso que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.
E aquele homem levantou, saltitou e todo mundo viu e se abriu uma porta para pregar o evangelho para toda uma multidão de pessoas através daquele homem que estava ali. Então, através da pregação feita para uma pessoa, se abriu uma porta para se pregar para uma multidão de pessoas. E a pregação do evangelho, ela também é acompanhada de milagres e prodígios, como foi o caso de Pedro e João. E tem um outro exemplo. Filipe e o eunuco, que chega ali, ele fica sensível, o Filipe é a voz do Espírito Santo, o Espírito fala para ele se aproximar daquela carruagem, ele se aproxima. E ele vê ali um eunuco lendo um texto de Isaías. E Filipe pergunta, entendes o que lês? E ali o eunuco responde, como eu posso entender se não tem quem me explique? E aí quem explica? Filipe explica. Foi um momento que Filipe foi sensível à voz do Espírito Santo, foi até a pessoa que o Espírito mandou ele ir e ensinou o evangelho para uma pessoa que estava em dúvida. Mas foi algo praticado individualmente. Então ficou claro para os irmãos que o evangelismo pessoal tem a ver com o nosso cotidiano, com práticas do nosso dia a dia, e é quando nós falamos individualmente com Jesus para as pessoas, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Agora nós vamos entrar numa outra área. O preparo para o evangelismo pessoal. Nós devemos nos preparar para falar de Jesus, sim ou não? Obviamente. Para a gente não falar de qualquer maneira. Para a gente saber o que está falando. E aqui vem os textos bíblicos. A primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Conhecer a Bíblia. Estar familiarizado com a Bíblia Sagrada. Para a gente não falar daquilo que não sabe. E aqui vem alguns textos bíblicos. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra destacada ali é qual? Procura. Porque isso deve ser uma iniciativa nossa. Nossa. Porque nós temos o privilégio de termos a Bíblia toda traduzida em nossa língua e em várias versões, e temos a liberdade política e religiosa no nosso país para fazer isso. Então, quando a gente fala do texto de Timóteo, mas, Tiago, Timóteo é um texto pastoral, então é algo que é para os obreiros. Para os obreiros é mais puxado ainda, né? Os obreiros têm que saber falar de Bíblia, mas, de um modo geral, a prática da leitura da Bíblia, ela é para todos. Ela não é exclusiva para um grupo de pessoas. A prática de ler a Bíblia, ela é para todos nós. Então, quando nós lemos a Bíblia, automaticamente nós vamos conhecer mais da Bíblia. E vamos também conhecer mais de Jesus. Continuando, que tem a ver com o preparo do evangelismo pessoal. E esse texto eu acho fantástico. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a parte B. Estais sempre o quê? Para, com e para quem? Esse texto de Pedro já não é um texto voltado para obreiros, como era o de Paulo, que já é uma epístola pastoral. Esse texto, aqui de Pedro, já é uma epístola universal, que deve ser lida para todas as igrejas. Então, olha o texto. Ele está falando para todos os crentes que nós devemos estar o quê? Preparados. Preparados para quê? Para responder. Para quem? Primeiro, responder e responder como? Com mansidão e temor. E responder para quem? Para qualquer um que vos pedir. E nós vamos responder o quê? A razão da esperança que é em nós. O texto é claríssimo. Que nós, como povo de Deus, devemos estar preparados. E ali já deixa claro que o momento de falar de Jesus para alguém vai chegar na nossa vida, mais cedo ou mais tarde. E quando esse momento chegar, nós devemos estar o quê? Preparados. E nós devemos responder de que maneira? Com mansidão.
que mansidão é um fruto do Espírito. Com mansidão e temor, para qualquer um que vos pedir. Gente, em algum momento alguém vai perguntar de Jesus para nós. Sabe por quê? Nós proclamamos o nome de Jesus. Nós só estamos aqui porque cremos na obra dele. Então, isso, em algum momento na nossa vida, ainda que seja lá fora, vai transparecer. E como isso vai transparecer, alguém vai perguntar. E se alguém vier perguntar, nós devemos estar preparados para responder. A razão da esperança que é em nós. E qual é a razão da nossa esperança? É o próprio Cristo. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, foi Ele que foi e prometeu que ia voltar. Ele é a razão da nossa esperança. Esse texto é maravilhoso. Então, fala da importância de nós estarmos sempre, de alguma forma, preparados. Então, nós devemos ler para nos preparar e estudar a Bíblia para nos preparar. Nossa, está ficando difícil em falar de Jesus para as pessoas, tem que estudar, tem que se preparar, tem que ler a Bíblia. Segura, vamos lá. Aí eu vou falar de uma outra importância, do hábito de leitura. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler. Brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo. Mas esse hábito de leitura, ele é o quê? Importante. Para nós como um todo. O hábito de leitura vai ajudar na nossa memória, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal. E o apóstolo Paulo deixa isso claro. Mas temos aqui alguns pontos importantes. Devemos manter o hábito de leitura, devemos ler a Bíblia Sagrada, devemos fazer o quê? Ter bons materiais de apoio. E ali eu disse só alguns. Um dicionário, seja ele bíblico ou um dicionário de língua portuguesa mesmo. Porque se for pegar a revista corrigida, ela usa um português mais clássico, então tem umas palavras mais rebuscadas. Uma concordância bíblica, comentários bíblicos, uma Bíblia de estudo. Não precisa armar uma biblioteca, mas ter alguns poucos materiais de apoio para nos ajudar a entender mais a Bíblia Sagrada. Porque é aquela velha analogia. Nós aprendemos mais com outras pessoas mais experientes, seja no momento como esse, seja no seminário, ou seja lendo, com pessoas que são experimentadas, formadas. E quando nós lemos, nós estamos, como aquela analogia, anões sentados no ombro de gigantes. Eles vão chegar e vão ter uma visão maior das coisas. Então, quando nós, que somos pequenos, lemos o livro de alguém muito mais experiente, gabaritado, experimentado, vamos ter a visão daquela pessoa. Então, vamos ter uma visão maior. Que, às vezes, sozinhos, num estudo autodidata, que tem o seu valor, nós demoraríamos mais tempo para conseguir. Então, isso aí é importante para a nossa vida cristã como um todo. Está ficando difícil falar de Jesus, hein? Já tem que estar exigindo coisa demais. Mas vamos lá. Temos o exemplo de Paulo. 2 Timóteo 4,13. E o exemplo de Paulo é o seguinte: quando vierdes, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e trazei também o que? Os livros, principalmente os pergaminhos. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele está dando ali a importância do hábito de leitura. Ele estava no momento, eu estou precisando ler, não estou podendo sair de onde eu estou, então vou mandar aqui um recado, através de uma carta, manda trazer os livros, os pergaminhos, porque eu preciso ler. Então, a importância de um hábito de leitura como um todo na nossa vida é importante, mas o nosso conhecimento de Jesus, de Deus, do Evangelho, da Bíblia Sagrada, então esse hábito de leitura é extremamente importante, tá? Vamos lá. Aí vem, o que fazer quando não sabemos o que falar? Porque tem aqueles momentos que alguém, às vezes, que tem pouco tempo de fé, ou um novo convertido, ou até mesmo um adolescente, é pego numa situação que ele não sabe o que responder. E o que falar quando a gente não sabe o que falar? O que dizer quando a gente não sabe o que dizer? Tem algum exemplo bíblico disso? Tem. E eu vou trazer para a gente. Vamos lá. É o texto aí de João, capítulo 1, versículos 41 e 46. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré,
filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhes Filipe, vem e vê. E ali vem um momento extremamente interessante. Filipe vai para Natanael e fala, o Messias, que foi prometido pelos profetas e foi profetizado por Moisés, está aí. Está em Nazaré, o filho de José. É ele. E Natanael chega e diz, Nazaré? Galileia, daquela região lá, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe se pega numa situação que ele não sabe responder. Ele está dizendo o seguinte, vem e vê. Só vê. Quando a gente não souber o que falar, só fala o seguinte, irmão, vamos lá na minha igreja, vem e vê que você vai entender do que eu estou falando. Eu não sei te explicar, mas você vai vir, você vai ver, você vai ser envolvido pelo louvor, pela pregação e você vai entender do que eu estou falando. Quando a gente não souber explicar direito, só faz o convite. Vem e vê. Chama para vir para cá. Vem e vê. O exemplo de Natanael, de Filipe para Natanael. A gente não sabe o que falar, só chama. Nós temos aqui pessoas muito boas nessa igreja para falar de Jesus quando você não souber o que falar. Temos excelentes pregadores, uma excelente pregação, louvores excelentes. Eles vão vir e vão ver. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. E tem um outro exemplo também? Ou é só esse? Tem mais um. João 9,25. Respondeu ele, pois, e disse-lhe, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sigo cego, agora vejo. E ali, esse termo aqui, eu resumi ali, deixei um versículo, mas vou resumir a história. O homem era cego de nascença. E é aquela história de que Jesus pega um punhado de terra, usa a saliva, passa nos olhos dele, e ele começa a enxergar. E quando todo mundo vê aquele homem que era cego de nascença enxergando, começam a perguntar para ele, não, chama ele aqui. Vem cá, quem foi que te curou? Jesus me curou. Mas como assim? Ele pode fazer obras divinas, poder de Deus, quem pode curar só pode ser Deus. E começa a fazer um monte de perguntas para ele vai respondendo na maneira dele. Chega um momento que chama os pais dele. Vem cá, ele era cego de nascença mesmo? Era cego de nascença. Mas agora ele está enxergando, é o teu filho mesmo que está aqui? É. Aí começa a perguntar para os pais dele. Os pais dele chegam e dizem, olha, pergunta para ele é grande, ele sabe responder, já tem idade. E começa a fazer muitas perguntas para ele. Esse Jesus é pecador? Ele é profeta? Ele é homem de Deus? Ele se vê tomado diante de tantas perguntas que ele não sabe responder. E ele diz uma coisa, se é pecador, não sei. Eu era cego e agora eu vejo. O que você pode dizer quando você é tomado de muitas perguntas que você não sabe o que dizer? Eu sei de uma coisa, ele mudou a minha vida, eu era uma coisa, agora eu sou outra. Ele mudou a minha vida por completo, ele mudou a minha vida completamente, ele transformou a minha vida e minha história. Aleluia. Eu sei de uma coisa, que a minha vida não é mais a mesma, e nunca mais será a mesma depois que eu conhecer. Glória a Deus, meus irmãos. Até quando a gente não sabe o que dizer, a Bíblia nos dá esses exemplos. Se não souber o que falar, chama. Vem e vê. E quando também tu ainda continuar insistindo, fala da tua vida, o que ele fez na sua vida, o que ele fez na sua história. Eu não sei explicar, mas o que ele fez na minha vida foi milagre. E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos lá. E aí nós vamos entrar num outro ponto, que são os desafios do evangelismo pessoal. E o evangelismo pessoal, ele de fato, ele tem muitos desafios. Muitos desafios. E eu selecionei aqui alguns apenas, e eu quero mostrar para os irmãos. O chamado é para todos. O chamado de falar de Jesus, ele é para todas as pessoas. Vamos ler? Aí, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Amém. Nós entendemos aqui que Jesus ele deu essa ordem o quê? Para todos, ide e ensinai.
a todas as nações. Então, o chamado para ir e falar de Jesus, ele é para todos. Nós sabemos muito bem que existem alguns chamados missionários que são específicos. Por exemplo, a nossa igreja tem aqui missionários espalhados pelo mundo, mas um chamado específico que me chama muito a atenção, até porque eu tive a oportunidade de falar um pouco com esse missionário, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse texto aí de 1 Coríntios, o contexto desse versículo vai falar contra o partidarismo na igreja. Porque quando ali algumas pessoas eram mais inclinadas a Paulo, a Pedro ou a Apolo, e algumas eram ali insubordinadas, e esse texto aí do apóstolo Paulo é para acabar com esse partidarismo, para dizer, não, cada um faz uma coisa, mas quem dá o crescimento para a igreja é Deus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo, quem deu o crescimento foi Deus. E nesse ponto, é interessante porque nem sempre nós vamos colher os frutos do evangelismo que nós estamos fazendo. Nós vamos falar de Jesus para alguém, mas muitas vezes nós não vamos ver a pessoa aqui na nossa igreja. Nós vamos falar de Jesus, vamos pregar o evangelho para que essa pessoa venha a ser salva, mas nós não vamos colher isso, ela vai se converter às vezes em outro local. Isso às vezes acontece muito em ambientes de trabalho, porque às vezes se trabalha longe de casa e as pessoas do nosso trabalho também trabalham longe, moram longe ou do trabalho ou da igreja que a gente congrega. A gente pode falar de Jesus para ela, ela vinha se converter, mas vai se converter em outro local. E o vice-versa também pode acontecer, de alguém simplesmente entrar aqui, aceitar Jesus, se converter, sem que a gente tenha falado de Jesus para ela. E o evangelismo pessoal, ele tem uma relevância grande, por quê? Muitas vezes, vem aqui o pregador, culto de domingo, prega e a alma vem e aceita Jesus. Glória a Deus. Mas tem muitas pessoas que vêm porque já tem alguém falando de Jesus para ela há muito tempo. Já tem alguém falando de Jesus para ela sem ter nenhuma relação comigo que estou pregando. E ela se converte, às vezes, com a minha pregação. Mas ela só veio aqui porque outra pessoa já estava praticando o evangelismo pessoal com ela. E essa é uma relevância muito grande da prática do evangelismo pessoal. Porque nós vamos ganhar almas não para a gente, não para a nossa igreja, nós vamos ganhar para o reino. É para Deus, para que essas pessoas adentrem a eternidade conosco. E nós não devemos pensar na nossa igreja exclusivamente. Devemos pensar no reino como um todo. Então, quando pregamos o evangelho, nós pregamos para a expansão do reino. E isso é um desafio, porque às vezes você pode pensar, está fazendo um trabalho há muito tempo. Ninguém está vindo para cá. Mas pode ser que as pessoas não estão vindo para cá por uma questão logística. Mas a semente está sendo lançada. A palavra está sendo pregada. Em algum momento isso vai surtir efeito. Pode não ser aqui, mas em outro local. E é um desafio grande quando a gente não vê o resultado. Mas aí fica uma palavra de consolo para quem pratica muito o evangelismo e o evangelismo pessoal e às vezes não vê tanta gente se convertendo. Calma, a palavra está sendo lançada. O reino de Deus está sendo pregado. E na eternidade a gente vai saber o resultado disso. Bem, tem também a questão da parábola do semeador, que vai mostrar ali, Jesus propõe a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, umas sementes caíram à beira do caminho, outras em meio às rochas, e outras numa boa semente. Então ele vai explicando, que aqui caiu no meio do caminho, não germinou, aqui caiu no meio das rochas, ali. Cresceu um pouquinho, mas ali veio o sol, veio outras plantas, espinhos e castigou, e ela ali murchou, e outra caiu numa boa semente, e ela ali cresceu e frutificou. E isso também é um desafio, essa parábola de Jesus. Ela mostra o seguinte, nós vamos pregar, vão ter pessoas que não vão aceitar. Vão ter pessoas que, num primeiro momento, vão até aceitar de bom grado, mas vão se sentir sufocadas pelas coisas da vida e vão acabar se afastando. E tem outras que vão ser o quê? Um solo fértil. E vão frutificar. Mas o papel do semeador é fazer o quê? Semear. E esse é o nosso papel no evangelismo pessoal, é
semear. Independente se a gente vai ver o resultado agora ou no futuro, ou que a gente não esteja vendo. O nosso papel é semear. Aí nós vamos para um outro tema. A importância do evangelismo pessoal. A importância do evangelismo pessoal. E aí, é um texto aí do missionário Lawrence Olson, né, explicando a importância do evangelismo pessoal. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o crescimento da igreja, que os seus santos têm sido alcançados, as pessoas têm sido alcançadas através do evangelismo pessoal. Essa citação está na apostila aí também, tá? Eu vou avançar, vou pular um pouquinho. E aí vem esse ponto, evangelização de crianças. Quando a gente fala de evangelismo pessoal, muitas vezes nós pensamos em contemplar adultos. Aí eu quero trazer a importância sobre a evangelização de crianças. E aí, eu vou fazer aqui uma pergunta. Quem aqui se converteu antes dos 15 anos, até os 15 anos de idade? Levanta a mão aí. Quem se converteu dos 15 aos 30 anos? Levanta a mão. E quem se converteu depois dos 30 anos? Só nessa pequena pesquisa que eu fiz aqui, deu para ver visualmente que a maior parte foi o quê? Até os 15 anos. Até os 15 anos de idade. O Evangelho formou algo solidificado. E aí, eu não vou falar de uma pesquisa de olho apenas. Existe uma associação chamada APEC, Associação Pró-Evangelização de Crianças. E ela propôs essa pesquisa aí, ó. Não sei se dá para ler, mas eu vou falar aqui com os irmãos, ó. 1% das crianças são salvas até os 4 anos de idade. 85% são salvas entre 4 e 14 anos. 10% são salvas entre os 15 e 30 anos. E 4% são salvas depois dos 30 anos. Uma pesquisa da APEC. Você pode jogar APEC no Google, vai ter o site lá da associação bonitinho. Então, esse dado, que é assustador, vai nos mostrar o quê? A importância da gente falar do Evangelho para todas as idades. E devemos começar desde cedo. Desde a mais tenra idade, deve-se falar do Evangelho para crianças. Olha o resultado dessa pesquisa. E aí nós vamos ver alguns pontos. Tem alguns exemplos bíblicos. Esses exemplos bíblicos, eles servem não só de exemplo, mas de alerta para nós. Porque nós falamos muito sobre eles, pregamos muito sobre eles, mas essa prática de falar de Jesus para a criança foi o que deu resultado na vida desses personagens. E aqui, ó, Moisés. Está ali o texto, está muito grande, eu só vou explicar. Moisés, nós sabemos que houve ali a perseguição do faraó, ali a mãe dele criou escondido por 3 meses, colocou ali no rio Nilo, numa cesta, tal, e ele foi. E ele foi parar onde ali? Onde a filha do faraó estava, no palácio de faraó, e ali a filha do faraó se afeiçoa pelo menino e pega o menino para criar. Mas sendo que quem trabalhava ali com a filha do faraó? A irmã de Moisés, mais velha. E chega e diz, ó, filha do faraó, tem que dar de amamentar para essa criança. E aí a filha de Moisés fala, então arruma alguém. E aí a irmã de Moisés, Miriam, chama quem? A própria mãe de Moisés, para amamentar o próprio filho. E a mãe de Moisés, sendo a própria mãe, recebe para amamentar o próprio filho. E aí que está. Quando Moisés cresce, ele cresce sabendo toda a cultura do Egito. Se nós formos ler a pregação de Estevão em Atos capítulo 7, ele vai citar Moisés. E vai dizer que Moisés foi educado na ciência e na sabedoria do Egito. Mas eu pergunto, Moisés, ele cresceu sabendo que era hebreu? Sim ou não? Ele cresceu sabendo que era um hebreu. E como que ele sabia que ele era um hebreu? Se ele foi criado no Egito, com a ciência do Egito, tendo todos os ensinos do Egito. Porque ele teve ali a companhia de quem também? Da mãe e da irmã, explicando a sua origem e a origem do seu povo. Explicando
o Deus dos pais, de Abraão, a importância dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, que chega um momento, tanto é que quando chega um momento que Moisés tem 40 anos, o que Moisés faz? Eu acho que agora eu posso começar a resolver os problemas. Tenho 40 anos, já sou um adulto, já tenho aqui uma relevância. Ele vê um egípcio oprimindo um hebreu, que estava ali sendo escravizado. E o que Moisés faz? Entra no meio daquela confusão e mata o egípcio. E Moisés chega, resolveu o problema. Chega depois um outro momento que tem 2 hebreus brigando. E Moisés vai interferir na briga. E o que os hebreus falam para ele? Você vai nos matar como fez com o egípcio? E Moisés faz o quê? Foge para o deserto. Mas percebam, Moisés ele já tinha uma noção de que ele era um hebreu, de que o povo dele estava sendo escravizado e de que aquela situação iria acabar em algum momento. Quando ele achou que ele podia, ele não podia. Foi para o deserto. Quando ele achou que não podia, Deus o chamou. E ele foi diante de Faraó, e a história os irmãos já conhecem. Mas toda essa convicção de Moisés veio de onde? Desde quando ele era pequeno. Desde novo. Outro exemplo. Samuel. Samuel, ele é o fruto de um voto de Ana. Ana pega ali Samuel, quando ele desmama, leva-o para o templo para ser criado pelo sacerdote Eli. Nós sabemos que tem uma questão de Eli com os filhos dele e tal, mas nós vemos que Eli deu bons ensinamentos para Samuel. Que quando Samuel teve dúvida de quem estava falando com ele, o ensinamento de Eli foi correto. Samuel, essa voz que você está ouvindo não vem mais até a mim. Quando você ouvir novamente, você diz o seguinte, fala que o teu servo ouve. E veio uma profecia contra o próprio Eli. E Eli fala, pode falar, Samuel, não fica com medo não. Mão de Deus vai pesar contra a sua casa. E a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Mas desde pequeno ele foi criado aonde? No templo. Junto aos sacerdotes. Mesmo com bons e com maus exemplos, ele foi criado ali, teve bons ensinamentos e foi o quê? Um profeta de Deus. Ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel e nenhuma de suas palavras caiu por terra. E de onde vem toda essa convicção? Porque desde pequeno ele foi criado com esses valores. Isso ficou com ele. Um outro exemplo, aí, Timóteo. O exemplo de Timóteo, que ele, a Bíblia diz, não sei se eu coloquei aqui o texto, o exemplo de Timóteo ele é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho. O exemplo de Timóteo, vamos lá. Não coloquei o versículo, achei que tinha colocado. O exemplo de Timóteo é o seguinte, que ele aprendeu desde pequeno com a sua mãe, Eunice, e com a sua avó Lóide. E o apóstolo Paulo diz para ele, fica naquilo que você aprendeu, que desde pequeno você aprendeu as sagradas letras. Está aqui, né? Eu deixei aqui, né? Aqui, desde a sua meninice, ele já sabia o quê? As sagradas letras. Desde a sua meninice. E que ele havia aprendido com a sua mãe Eunice e esta, por sua vez, com a sua mãe Lóide. E ele tinha o quê? Um bom testemunho. Então, nós vemos que ele, desde pequeno, ele aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. E qual é o conselho do apóstolo Paulo para ele? Fica naquilo que você aprendeu desde pequeno. Não se deixa levar por vãs filosofias, pelas coisas desse mundo. Fica com aquilo que você aprendeu desde pequeno. Aqui eu estou mostrando com esses personagens a importância de se ouvir o evangelho desde pequeno, porque isso fica o quê? Solidificado, enraizado. Glória a Deus, irmão. Então, a importância de se aprender desde pequeno. Aí continua, aí tem um exemplo de Davi, vou avançar mais um pouco. Tem um exemplo de Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Então, o exemplo ali de Daniel é um exemplo fantástico. Por quê? Ele é retirado de sua nação, é levado para uma outra nação que até o seu nome é mudado. E é levado para aprender uma cultura politeísta que adora outros deuses, e ali ele permanece firme no que ele aprendeu. E quando ele é retirado, ele é um adolescente. E da onde vem essa convicção? Desde pequeno.
fala da importância, gente, da gente falar desde novinho. Desde novinho. Tá? Ali vai contar um pouquinho da história de Daniel, tal, vou pular um pouco. E eu vou falar aqui agora, antes de eu chegar no dever dos pais, falar da importância quando a gente fala do evangelho desde pequeno, para uma criança. Vou contar aqui uma história, é rapidinho. Tinha uma menininha, tinha 9 anos de idade. Ela ficava incomodada que o pai dela e os irmãos dela iam para macumba, iam para o terreiro. Então o pai dela ia para o terreiro e os irmãos dela também iam. E ela tinha 9 anos e ela não gostava. Porém, ela tinha uma tia que era crente. E ela gostava de ir para a igreja com a tia. E a tia falou, vamos comigo. E ali em um desses trabalhos de libertação, o que ela fazia? Ela começou a levar uma camisa do pai dela, com 9 anos de idade, para orar na igreja. Ela começou a levar aquela camisa para orar. Começou a levar. Resumindo a história, o pai dessa menina hoje é pastor, e essa menina é minha esposa. Glória a Deus. Glória a Deus, essa história é real. Ela, com 9 anos de idade, ia para a igreja com a tia dela para levar a camisa do pai dela para orar. Hoje o pai dela é pastor, os irmãos são diáconos e ela é minha esposa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Essa tia dela, eu não tive o prazer de conhecer, né? É uma pessoa que já dorme no Senhor. Mas olha a relevância que ela tem, não só na vida dela, como para o reino, que hoje ela não está nem mais viva, eu estou falando de uma obra que ela fez com uma criança. Da importância, quando a gente fala do evangelho para uma criança, a gente não tem noção até onde isso pode reverberar. Através de uma criança, Deus salva uma família inteira. E nós que já somos crentes, aí é que vem o dever dos pais. E olha o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E aí, o contexto de Deuteronômio é o que Moisés está ali próximo já do Rio Jordão, ele faz ali o seu último discurso, as suas últimas instruções para o povo, antes do povo adentrar a terra prometida. E ele relembra tudo aquilo que Deus fez quando o povo saiu do Egito, haja vista que já tinha uma nova geração. E ali ele diz o seguinte, o dever de vocês é intimar essa palavra. Quem é do direito sabe muito bem o que significa uma intimação. É o nosso dever falar para os nossos filhos. E nós devemos falar assentado dentro de casa. O exemplo do Antigo Testamento está valendo para hoje. Não é só trazer para a igreja, é falar de Jesus dentro de casa. É falar de Jesus em casa. E falar também andando pelo caminho. Porque não adianta eu só falar e mandar fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que dar o exemplo. Eu não tenho que só mandar ir, eu tenho que vir. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser o exemplo. Então o evangelismo de criança, para nós que somos pais crentes, o dever de falar de Jesus para os nossos filhos, em primeiro lugar, é nosso. Isso não deve ser terceirizado para o SEND, para a tia das crianças. Elas têm a sua importância e a sua relevância. Mas elas têm, vamos colocar aí, sendo generoso, 3 horas por semana. E nós temos 24 horas por dia. Tem um período de escola, tal, mas nós temos todos os dias. E a tia das crianças na igreja tem 3 horas por semana. Então a responsabilidade maior é de quem? É nossa, pai e mãe. E a criança precisa ser incentivada. Elas precisam ouvir de Jesus e elas precisam ser incentivadas a vir na igreja e a conhecer de Jesus. Então a gente tem que ler para elas, contar histórias, trazer para a igreja. Tem que incentivar, que senão você larga um celular na mão dela, ela fica o dia inteiro. Então ela precisa de incentivo. Aí, quais outros incentivos? A EBD, cultos temáticos. Então tem várias outras coisas que nós podemos fazer para incentivar Jesus na vida das crianças, tá? Mas o primeiro dever é dentro de casa. Aí tem outras iniciativas dentro da igreja, mas o dever principal é quem? É nosso, dos pais, dentro de casa. Tá? E como falar com as crianças?
numa linguagem acessível à mente delas, que não adianta eu ler a ARC, ao meio da revista corrigida, eu tenho que explicar para elas, falar numa linguagem acessível, de uma forma que ela entenda, tá? Aí o uso de figuras bíblicas, tá? Que criança é muito visual, ela aprende mais vendo. Histórias bíblicas despertam interesse pela aula, tal. Fazer perguntas com o alvo de enfatizar o ensino. O ensino deve ser regado com oração, tá? O ensino deve ser regado com o preparo bíblico, que eu já falei, tá? E aí tem um texto bíblico que fala aí que alimente-as com leite e com mantimento sólido. Então, quando a gente fala aí de leite, de mantimento sólido, é que leite é um alimento para criança e um alimento sólido para adultos. Então, a criança ela deve ouvir Jesus numa linguagem propícia para ela. E o adulto numa linguagem propícia para adultos, tá? E os obreiros podem receber o puxão de orelha. Vamos lá. A maneira como as pessoas são alcançadas. Aí é que está. Esse ponto é muito interessante. Como que as pessoas são alcançadas? Quem está aqui na igreja hoje, por causa de algum parente, serve pai e mãe, levanta a mão. Porque Jesus, o pai ou mãe ou algum parente falou de Jesus para você, levanta a mão. Quem está aqui porque algum amigo falou de Jesus para você, levanta a mão. Agora, quem está aqui porque ouviu uma pregação na televisão, levante a mão. Quem está aqui porque ouviu uma pregação na internet, levanta a mão. Quem está aqui que se converteu ouvindo pelo rádio, levanta a mão. Nós percebemos que a minoria das pessoas se convertem através dos meios de comunicação de massa. Televisão, rádio, internet, seja qual ferramenta da internet a gente utilize, seja rede social, YouTube, enfim. Todos eles têm o seu valor. Mas nós vemos, só olhando rapidamente, que a maioria está aqui porque ou um parente ou um amigo falou de Jesus para você. E se um parente, um amigo falou de Jesus para você, isso significa que isso foi o evangelismo pessoal. E aí tem um outro ponto. Aí está o texto que está dizendo exatamente aquilo que eu falei, tá? Aí é que tem uma pesquisa, ó, pesquisa. Aí que está, Instituto Haggai Internacional. Tem também um site que vocês podem pesquisar, Instituto Haggai, ele fez essa pesquisa aqui, ó. Ele perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Resultado, 49% se converteram através de parentes. 29% através de amigos. E esse outro pedaço aqui pequeno, da fatia de pizza, aí vem através de TV, de filmes, através do sermão, através de rádio, enfim, através de cruzadas evangelísticas, através de distribuição de Bíblias. Então, nós percebemos o seguinte, por essa pesquisa, nós temos aí aproximadamente 70% a 80% das conversões através do evangelismo pessoal. Todos os outros meios e as outras formas de se evangelizar, seja cruzada, através de internet, televisão, rádio, todas elas têm o seu valor. E todas elas também são efetivas e alcançam o seu objetivo. Mas as mais efetivas, ou seja, a mais efetiva é o evangelismo pessoal. Se nós estamos aqui, foi porque alguém falou de Jesus para nós. De forma, às vezes, como a maioria das vezes, de forma individual. E, às vezes, o sermão é só a cereja do bolo. O ato de vir à frente foi só a cereja do bolo de todo um trabalho de falar de Jesus diariamente que foi feito comigo e contigo. E um ponto que eu falei do dever dos pais, que me chama a atenção é que a alma mais importante, ou as almas mais importantes que um pai quer ganhar são as dos seus filhos. Não tem jeito. Eu estava aqui numa oração de segunda, esse trabalho que o pastor instituiu aqui para os obreiros da sede. E uma palavra que o pastor trouxe na oração, ele orando, ele falou, Senhor, nós não criamos filhos para a perdição. E isso deve ser motivo de oração, que a gente não cria os nossos filhos para a perdição.
Obrigado, pastor. Isaías 65, 23. Então, que a gente deve dar importância a fazer o evangelismo pessoal desde a eternidade, falando de crianças, para as crianças e falando dentro de casa. E nós vemos que isso é efetivo, é eficaz. Tá? E aqui vem um pequeno termo, agora estou caminhando para o final. Oi? Achei que tinha perguntado, perdão. Falei de Jesus e agora? Agora é um ponto que já é caminhando para o final, que já tem a ver com a integração. Você falou de Jesus e a pessoa veio para a igreja. O que fazer agora que a pessoa veio? A pessoa veio, ouviu a pregação e tudo mais. Aí agora, convide a pessoa evangelizada para participar dos cultos. Se possível, apresente o visitante ao seu pastor. O acompanhamento é fundamental. Não deixe de ligar, acompanhar, perguntar como a pessoa está, como está se sentindo, afinal, devemos manifestar o amor de Cristo. Então, todo esse acompanhamento, quando a pessoa começa a vir para a igreja, mesmo antes dela se converter, é fundamental. Tem a ver com recepção, mas toda essa integração, ela é fundamental, porque alguém que foi criado no mundo, a igreja é um outro mundo, é um outro ambiente. Então, ela não tem noção de dia de culto, quantas vezes tem culto, como que funciona a igreja, quem é o pastor. Então, isso tem que ser mostrado para essa pessoa. Então, todo esse papel de integração e acompanhamento, ele também é fundamental, também ajuda bastante nesse processo de evangelização pessoal. Tá? E aí tem alguns pontos, ó. Eu vou ler por aqui que eu já não estou enxergando. É verdade que encontramos pessoas de lugares distantes de nós e de nossas congregações, porém, isso não é motivo para não as orientar. Você sabe o endereço da igreja? Conhece os dias de culto? Tem disponibilidade regularmente para ligar e visitar essas pessoas? Que não pensemos que isto é apenas função do pastor ou do ministério da igreja. Fomos chamados para servir. Então, isso é um papel de todos nós. É que a gente espera muito. Talvez isso não estou isentando o ministério nem o pastor, mas a gente espera muito do ministério e do pastor. Mas isso é uma coisa que nós podemos fazer. O que o impede de você chegar e ligar para alguém? O que impede de convidar alguém? Nada nos impede. Nada nos impede. Então, é apenas um incentivo para que a gente venha fazer isso. Tá? E aqui é que tem. Discipulado é diferente de evangelização. Porque o discipulado é a partir do momento que a pessoa se converte. E aí já é o caminho do discípulo, ensinar para as pessoas os valores da fé, ensinar para ela a importância do batismo, ensinar as principais doutrinas bíblicas para a pessoa, aí já é o discipulado. O preparo para o batismo, que é diferente da evangelização. Tá? A evangelização, ela tem o contexto da gente falar para o não crente. E o discipulado é a partir do momento que a pessoa se converte. Tá? Aí, para terminar, vou falar aí do galardão do evangelista. Razões pelas quais Deus recompensa o ganhador de almas. A Bíblia diz, ele é galardoador dos que o buscam, principalmente dos que intercedem pelas almas. Então, nós temos aqui textos bíblicos que nos ensinam que faz parte do caráter de Deus galardoar os seus servos. Ele vai nos galardoar. O nosso galardão, se nós fazemos por amor, obviamente, tem uma questão escatológica aí que as nossas obras vão ser julgadas. Se nós fizemos por amor, tem galardão. Se nós fizemos para mostrar para os outros, não tem galardão. Mas se nós fizemos com o propósito certo, nós teremos um galardão garantido na eternidade. Então faz parte do caráter de Deus ele ser galardoador dos seus servos, ele ser galardoador dos seus filhos. Então o trabalho do evangelista, ele tem um galardão especial. É claro que nós não devemos evangelizar e pregar o evangelho pensando em galardão. Mas o galardão, ele faz parte. Ele vai fazer parte. Tá? Ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. Pois
da sua morada contempla todos os moradores da terra e todas as suas obras. E tudo é registrado nos céus. Tá? Então, nós sabemos que temos lá todas as nossas obras registradas. Como foi feita, quando foi feita, a maneira como foi feita, e tem lá a recompensa por todas elas. E tem, ele prometeu recompensar. E infalivelmente cumprirá a sua promessa, pois ele é fiel. E não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Graças a ele, pois vela pela sua palavra para cumprir. Então, se ele disse que vai nos galardoar, ele vai nos galardoar. Ele vai dar o nosso galardão. E o galardão do evangelista, ele é garantido. Claro, obviamente, se nós fazemos da maneira correta. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos para Ele não é vão. Não é vão, nós não fazemos à toa. Deus pode até nos recompensar nessa vida. Mas o próprio apóstolo Paulo, que escreveu isso, ele também escreveu: se nós esperarmos tudo de Cristo nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque aquilo que nós devemos esperar de Cristo deve estar aonde? Na eternidade. A eternidade é o nosso principal alvo, a eternidade é o nosso principal foco. Então, o nosso trabalho de evangelista, de evangelizar, de evangelismo pessoal, é para que nós venhamos ter cada vez mais pessoas conosco na eternidade. Às vezes eu até brinco com os adolescentes, tal, quando eu perturbo um pouco eles falam: Ti, tá pegando pesado. Eu falo: é só o começo, eu vou passar a eternidade perturbando vocês. Tem mais coisa ainda. Então, gente, nós temos que ter esse pensamento na eternidade. Que nós não estamos ganhando almas, como eu falei, para a gente. Estamos ganhando para o reino. E o alvo, ele sempre é a eternidade. E quando eu falo de galardão, porque a Bíblia também nos ensina que se nós ajuntarmos tesouros aqui, a traça corrói e o ladrão pode roubar. Mas quando nós juntamos tesouros no céu, o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer, nem o ferrugem pode corroer. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a eternidade. Tanto seja de companhia das pessoas pelas quais nós falamos de Jesus, seja o nosso galardão que está garantido quando nós fazemos a obra de Deus da maneira correta. Quando fazemos da maneira que Ele ordenou, da maneira que Ele determinou, da maneira que Ele quis, da maneira que Ele quer para nós. Deus está vendo, meus amados, o nosso sacrifício, como nós estamos gastando e nos deixando gastar pela obra dEle. Se você está se gastando, está sendo gasto demais, você está se sentindo cansado, recupera as forças, recupera as energias, pede renovo e continua. Parar não é uma opção. E quando você pensar em parar, você vai se sentir como Jeremias, que quem tem convicção no seu chamado não tem jeito. Você vai até pensar em parar, mas a palavra do Senhor vai arder nos seus ossos de uma forma que vai te impulsionar a continuar. Então não pare, não pare. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que talvez você não vai ver o resultado num curto prazo, vai ver nem os seus olhos nus vão ver o resultado, mas continua fazendo. É para Deus, é para Ele, meus amados, é para Ele. É para Ele. É para Ele. A eternidade nos aguarda, a eternidade nos espera. E é lá que nós devemos colocar o nosso alvo, é na eternidade. Amém? E aqui eu termino a minha participação, tá? Vou deixar aqui alguns agradecimentos também, tá, gente? Agradecer aí a Deus pela graça concedida, tá? A minha esposa Bianca, a minha filha Rebeca, pelo apoio e encorajamento, tá? Ao pastor Celso de Castro, pela confiança, muito obrigado por me confiar o púlpito da igreja, tá? O pastor Francisco Anísio, pela oportunidade, ele é o líder do grupo que fala sobre evangelismo pessoal. Essa oportunidade foi me dada por ele, sou grato, tá? Ao presbítero Michel, tá? Que ele escreveu uma grande parte do conteúdo da apostila, eu tive uma contribuição, o pastor Francisco Anísio também teve,
mas a maior parte, ele foi idealizador de grande parte do conteúdo da apostila, conversamos bastante, glória a Deus pela vida dele, tá? A irmã Norma, ela fez uma digitação da parte da apostila, tá? Também muito obrigado, tá? Ao Secob. Vou aí agora puxar a sardinha, agradecer a Giodave, principalmente os adolescentes, tá bom? E agora eu não coloquei, também, claro, a igreja como um todo, por todo acolhimento que vocês têm dado a mim, a minha família, e agradecendo a Priscila pelo aparelhinho que ela me emprestou, tá bom, gente? E assim eu termino a minha participação, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá bom?